Bom dia, seja bem-vindo à leitura diária do Evangelho deste sábado, dia 19 de fevereiro. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 2 ao 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. 6 dias depois do primeiro anúncio da paixão, Jesus se transfigurou para anunciar sua gloriosa ressurreição. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Ambos sintetizam o Antigo Testamento. A proposta de que Pedro faz a Jesus de ficar ali e viver na montanha corresponde ao medo de ir para Jerusalém, onde os espera a dor e o sofrimento. Por isso, procura a todo custo impedir que Jesus desça da montanha, em vez de descer dela para enfrentar os perigos da vida cotidiana. Dos 3 personagens presentes na montanha, só resta Jesus, o Filho amado de Deus, e a quem é preciso escutar. Jesus supera Moisés e Elias e inaugura o Novo Testamento em continuação ao Antigo Testamento. A ordem de não contar a ninguém tem aqui uma explicação: a espera da ressurreição de Jesus para poder compreender sua proposta do reino. Quem é esse Jesus a quem estamos seguindo? Os discípulos tinham uma primeira resposta: é o Cristo, é o Messias, o ungido de Deus. Mas seu messianismo é descrito pelo profeta Isaías, o do servo sofredor. Assim, segui-lo
significa renunciar a si mesmo e seguir o mesmo caminho do Mestre. Na montanha, 3 discípulos fazem uma experiência muito especial. Ele tem uma revelação de quem é Jesus. Eles o viram transfigurado de branco, conversando com Elias e Moisés, os quais representam os livros sagrados, a lei e os profetas, e se viram no meio de uma nuvem, que é sinal da presença de Deus. E ouviram o Senhor dizendo: Este é meu Filho amado. Jesus é o Filho amado de Deus e prometido nas Escrituras. Neste dia, somos convidados a refletir sobre a quem nós temos ouvido. Tenham todos um dia abençoado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.